Redação, aqui na GVC FM 106.1, a rádio do Jornal do Povo. Temperatura nesse momento de 12 graus em Cachoeira do Sul, uma sensação térmica. Garanto para vocês que está mais baixo do que esses 12 graus. Está frio mesmo na rua. E a tendência é que a gente tenha frio ainda na terça-feira, depois chuva na quarta e na quinta. Então, só piora, né? Não melhora nada aí por enquanto em Cachoeira do Sul e região. Programa Redação, programa de jornalismo, trazendo para você as principais notícias do dia, sempre uma entrevista exclusiva aqui no final da tarde. Você também participa do Redação pelo nosso Facebook, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso WhatsApp 99800 2525, você vai deixando a sua pergunta e a sua participação aqui para nós, e o Val Kober vai trazendo sempre a participação dos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes. 800 2525 é o WhatsApp aqui da GVC. Tá bem. Estou recebendo aqui nos estúdios da GVC FM a coordenadora e professora do curso de Engenharia de Transportes e Logística, Vanessa Alves, acompanhada dos alunos Fauzi e Eduarda, né? Eduarda, né? Não errei o nome. E nós vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né? O curso de engenharia lá da UFSM, mas também o trabalho que vem sendo desenvolvido na área de logística. Professora Vanessa, boa noite, prazer tê-la aqui no programa. Boa noite, Fauzi. Mafos, Fauzi tá aqui do ladinho, né? Boa noite também aos ouvintes. É um prazer a gente retomar toda vez aqui a visita ao estúdio da GVC para falar um pouquinho sobre o curso e especialmente as atividades que o curso faz aqui na nossa cidade, né, em Cachoeira do Sul. Então, nossa visita aqui hoje é para compartilhar um pouquinho sobre essas atividades que a gente vem fazendo. Beleza, vou dar uma boa tarde aí para os acadêmicos que acompanham a professora. Fauzi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Tá bem. Professora, nós tivemos aí o Dia Nacional de Logística, isso, é isso? Exatamente. E a UFSM, como tradicionalmente acontece todos os anos, fez um evento. Podia falar um pouquinho sobre o evento? Não, eu vou fazer uma primeira pergunta antes do evento. Porque os nossos ouvintes, nós temos ouvintes das mais diversas categorias, né? O que é logística? Né? Porque as pessoas muitas vezes falam em logística. Pois nós vamos ter que ver a logística do churrasco, a logística, né? E a logística acabou se tornando um termo usual, assim, popular, né? Popular. É que nem eu digo assim, para os meus alunos, sobre desenvolvimento, né? Todo mundo, nós vamos fazer um desenvolvimento sustentável. Aí tu pergunta, o que é desenvolvimento? Você não sabe. O que é logística? Qualidade também tem esse aspecto. Né? Qualidade também. Vamos fazer um serviço de qualidade, o elemento da qualidade intrínseca a gente não discute, né? Bom, falando sobre, acho que a participação aqui também é falar um pouco sobre a área, né? Que o Dialogue desse ano, que é o evento que os alunos vão comentar depois, traz um pouco dessa intenção, né? Da gente conversar com as pessoas do ponto de vista de entender um pouco de uma forma mais conceitual o que é logística e o que não é logística. Acho que existe basicamente uma condição hoje utilizada, né? E me preocupa muito, às vezes, a gente ter um possível aluno, né, que daqui a pouco está pensando em cursar e entrar na universidade ou fazer um curso superior e ele não sabe a diferença, inclusive, da questão diária que o nosso curso oferece. Então, ele tem 3 pilares, né? O curso de Engenharia de Transporte e Logística, pegando o gancho da tua pergunta já, alocando ele aonde a gente está hoje na universidade. O curso é o único do estado do Rio Grande do Sul e a proposta dele é especialmente formar profissionais porque a gente tem demanda de mercado. A necessidade de alunos que façam essa formação e que a gente tenha depois profissionais que atuam nessa área. Então, o que o pilar da engenharia traz, que seria os 3 grandes pilares do curso?
a gente fala de transporte e fala de logística. Transporte, fica evidente que eu estou relacionando meios de transporte, né? Então, quando a gente já fez vários trabalhos aqui na cidade, falando do transporte público, falando de tráfego, né? Das vias, sentidos das vias, contagem de tráfego, são atividades relacionadas a parte de movimentação, então a gente está falando de deslocamentos e especialmente está falando de sistemas de transporte. Então, uma área é transportes, outra área é infraestrutura, muito vinculada a onde a gente opera o sistema. Então, no ambiente urbano, a gente está falando da infraestrutura das cidades, as ruas, as calçadas, as faixas de pedestres, né? Obras maiores, viadutos, entre elas também. Os alunos também têm essa formação básica para atuarem como engenheiros para estas obras. E o terceiro pilar é a logística. Então, o que a logística traz? A logística traz... A gente vai ter a oportunidade de entender o fluxo, né, de como fazer com que o sistema de transporte que a gente escolheu priorizar opere de uma maneira melhor. Então, eu vou estudar a infraestrutura necessária, por que a nossa ponte do Fandango está com problemas. Porque eu tenho um sistema de transporte passando por ela, muito acima da capacidade que ela foi planejada. Então, eu estou falando da infraestrutura, estou falando do sistema priorizado no Brasil, o rodoviário, e estou falando do terceiro pilar, que é a logística, né? Porque sem a infraestrutura e sem o transporte, eu não opero a logística. Então, o que a logística é? Logística é a forma como a gente determina que o produto que o cliente quer receber, o que ele compra hoje, muito pelos canais digitais, chegue aonde ele quiser. Esse lugar quer dizer possivelmente a casa dele. Então, o produto que ele quer, no dia que ele quer, quando ele quiser, né, o formato de local de entrega, nas condições combinadas. Então, esse é o conceito de logística. Então, a gente precisa pensar em todos os aspectos relacionados a esse conceito que parece simples. É só fazer tudo certo. Mas o problema é fazer tudo certo, Fazer tudo certo e acontecer, né? Exato. Então, hoje a gente entende que na operação brasileira, a gente entrega o produto que o cliente quer, num nível de serviço bastante significativo, lá nos 95%. As empresas operadoras conseguem entregar o que o cliente comprou. Certo. Agora, os outros certos do conceito de logística, a gente tem falhas. Então, na hora certa, a hora certa hoje, quando a gente fala no ambiente urbano, cheio de congestionamento, cheio de problemas de vias, de acesso, de carros, né? A gente não está dizendo, então é melhor... Cachoeira tem um fator, eu não posso transitar com caminhões nos horários noturnos. Está proibido. E aí, durante o dia, eu tenho um congestionamento. Eu tenho vias estreitas. Então, quando é que eu vou fazer a parte da logística urbana de entrega de mercadorias se eu não posso operar de noite e se eu não tenho capacidade de via para operar de dia? Por que será que é proibido o trânsito de caminhões de noite? Plano da cidade. Eu não tinha essa informação é nova para mim. Não pode transitar caminhão de noite. No horário noturno, não. Mas de dia pode, no meio do caos urbano. E aí parabéns aí para quem inventou essa norma. Impressionante. Então, existe, claro... É o contrário de tudo, né? Existe. Uma das soluções de logística urbana, falando de logística urbana, né? Lembrando que logística, a gente tem grandes grupos, né? 4 grandes processos logísticos, que seria a logística de suprimentos, muito voltada a compras da matéria-prima. Então, quando a gente fala de uma indústria, eu estou relacionando compra de matéria-prima, como vai chegar essa compra, muitas vezes de carga completa, no ambiente das empresas. Depois eu tenho a logística interna, que acontece muito internamente, então controle de estoque, controle de produção, né, uma linha de produção clássica que a gente conhece. Depois eu tenho a logística de distribuição, que seria o produto acabado saindo da empresa, indo para a direção onde o cliente quer. E o quarto grupo, logística reversa, que seria o retorno do produto, né? Esse produto deveria voltar por algum benefício econômico, não só ambiental, né? Retorno, por exemplo, o clássico, que eu sempre compartilho em aula. Qual o maior exemplo de logística reversa que acontece mundialmente? Que vocês praticam em casa? Não sei se algum ouvinte vai saber responder aí, ou quiser responder no WhatsApp aqui da rádio. Qual que é o principal, mais famoso exemplo de operação de logística reversa? Sabe, Marcos? Não.
Produto que a gente compra e a gente repõe no processo de retornar para que ele seja reabastecido e volta de novo para o sistema. A gente não pode falar porque a gente teve aulas sobre isso. Botijão de gás. É verdade. Tá? Então, o retorno dele no processo é um processo logístico clássico, Sim, clássico. redondo, já muito bem planejado, Sim. né? De coleta, de entrega, e funciona assim. E a intenção é, obviamente, reduzir o resíduo que a gente gera quando a gente não fica produzindo ainda mais embalagens, nesse caso é uma embalagem, mas também que tenha um retorno para o processo logístico, que eles sejam seja interessante economicamente retornar, né? Não só uma imposição legal do aspecto ambiental. A gente trabalha com os dois aspectos bem evidentes. Uma melhoria ambiental de não gerar mais Sim. resíduos, mas a gente tem que trazer um benefício econômico para o processo logístico. Que as empresas têm interesse em trazer de volta o item, obtendo redução na aquisição de uma matéria-prima de origem. Digamos assim, o Plano Nacional de Resíduos, ele trabalha com a ideia da logística reversa, né? Perfeito. E não... Só que não funciona muito bem, né? Por isso que o conceito Teoricamente de logística existe, né? completo, ele é simples, mas a gente precisa ainda de muita gente trabalhando na área. É um setor que estourou, né? A gente tem a pandemia aí. O aspecto totalmente negativo de todo o problema de saúde que a gente teve, de toda a problemática, né? De perdas de vida, de questão que a gente viveu, mas para o aspecto econômico e para o desenvolvimento de área, para a área de logística, aquelas melhorias que estavam previstas nos próximos 15 anos, elas aconteceram em 2. Então, hoje, a operação ela é bastante inovadora, ela é diferente e ela está acontecendo de Pois forma essa era uma ampliada. pergunta que eu queria fazer mesmo. A pandemia, ela acelerou esse Muito. processo, né? Acelerou Trouxe muito, muitos né? benefícios, né? Trouxe muitas... A questão até do ponto de vista do cliente, especialmente, né? A gente opera do ponto de vista do cliente. Então, a logística, quando tu comentaste, a logística do churrasco, o que é o exemplo tá relacionando? Eu tenho que pensar em todos os ingredientes, porque senão o churrasco não vai sair, né? Sim. Não adianta comprar carne e o carvão não, né? Então, a intenção da logística é esse planejamento completo. Então, eu sempre pergunto também, quando a gente compra pela internet, qual é o processo que aquele produto está fazendo? Como você recebeu o produto em casa? A maioria das pessoas não está preocupada com isso. Sim. Não está. E Não. não é responsabilidade dela Claro. pensar. Mas para o aluno que está fazendo um curso, ou para um possível profissional da área, ou um possível interessado nessa área, eu tenho que pensar qual é a forma de otimizar essa distribuição. Porque eu não vou pegar o pedido do Mafus, lá de São Paulo ou lá da China, né? E vou trazer especialmente para você como uma entrega direta. Eu vou fazendo escalas, né? Vou lógico. otimizando as combinações de transporte, de embalagem, vai vir em carga paletizada, vai vir em carga completa, vai vir de navio, vai vir de avião. Então, todas essas combinações têm que ser planejadas, né? Preciso calcular. Respondendo de forma mais objetiva, preciso calcular quanto me custa fazer essa entrega. Sim, isso tem um custo, né? É um custo que está embutido no produto, ou seja lá, ou na entrega, né? Como se diz. E essa tentativa a logística tem 2 objetivos principais, além do atendimento do nível de serviço do cliente, reduzir tempo e custo. Sempre, em todos os momentos. E aí o nosso objetivo, né, o nosso nível de complexidade ele aumenta, porque eu tenho que diminuir custo, eu tenho que diminuir tempo. Como que eu consigo fazer isso? Numa comparação com os países, digamos assim, desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos, a questão da logística lá, ela funciona melhor do que aqui? Sim, do ponto de vista investimentos, né, Júlio? Investimentos, essa questão que a gente falou que tem uma melhoria, tem um aumento significativo dessa conclusão ou consequência, né, digamos assim, dessa pandemia que a gente passa, a questão europeia ela tem um investimento maior, então a gente acaba tendo um resultado depois deles. Então eles têm um estudo inicial, aplicam, e, de certa forma, a gente já reconhece que aquilo tem vantagens de ser desenvolvido. Hoje, no mundo, na questão europeia, já está muito claro o desenvolvimento de hubs de distribuição. Então, o que eu estou
tô vivendo. Eu tenho uma Rotterdam, acaba já de confirmar que 2030 ele não vai me permitir mais acesso de veículos que não sejam elétricos. Estou falando de caminhão. Sim. Caminhões. Caminhões. Então, o acesso de caminhões, se não forem elétricos, não chegam ao porto de Rotterdam. O porto de Rotterdam é o número 1 da Europa para recebimento de mercadorias. Então, ele está dizendo, eu só vou... Europeu, né? A maior parte do que é comprado, que chega na Europa, chega pelo porto de Rotterdam. E eles estão dizendo, você vai conseguir operar dentro do meu porto se você trocar toda a sua frota de veículos. Isso, nós estamos em 2023, né? Então tá aí. Então as pessoas, a gente quando joga isso em discussão, dizem, mas isso vai demorar muito para acontecer no Brasil. O muito é relativo, né? Esse muito já está acontecendo. Então, os aspectos de restrição de circulação, de priorização do carro, as grandes cidades europeias já fazem, né? Barcelona retirou toda a estrutura central da cidade, onde eu não acesso mais de carro, né? Ela limitou a circulação de veículos e isso impacta também na circulação de mercadorias. A questão é que ela prioriza a entrega de mercadorias por tipo de veículos que não contaminem. Então, são veículos elétricos ou são bicicletas. Então, alternativas que alteram bem fortemente a realidade das cidades. Falando um pouquinho nisso, né? As pessoas têm muito essa coisa de negar, né, a realidade. Seja, um veículo elétrico, isso eu não me lembro aqui, eu acho que foi... Não, nós estávamos... Era o professor Anderson Dalmolin, o coordenador do curso de engenharia mecânica. A gente estava aqui no programa, estava falando, e falamos sobre a questão dos veículos elétricos, né, os motores elétricos e tal. Mas isso é uma coisa que não depende da nossa vontade, né? Nós vamos ter ou não ter o veículo. Isso depende das montadoras. Se as montadoras chegarem e dizerem, agora nós só vamos produzir veículo elétrico, acabou. Né? Exato. Porque não vão ter. Eu sempre penso assim, e aí é uma questão até de logística, né? Por que eu vou estar fazendo 2 tipos de motores? Né? Dois custos. Né? Eu vou ter 2 custos, vou ter 2 linhas de produção dentro da minha fábrica. Por quê? Não tem, não justifica. E essa, até um contraponto para o pessoal que está nos ouvindo, quem sabe, hoje a realidade que a gente está tendo aí nas últimas semanas de tentar aí a venda de veículos, né, aumento de vendas, diminuir aí as tarifas, tentando incentivar a população a comprar carros novamente, né, é um equívoco muito grande do governo. Gigantesco, né? Do ponto de vista que está indo contra todo o restante do mundo, onde tem um apelo altíssimo nessa troca, né? Então, isso certamente vai... Por que as fábricas estão fechando no Brasil? Porque elas já estão enxergando essa alteração, né? Já está sendo... Já é institucionalizado essa troca. Sim. Né? Então, isso é só... Eu acho que é uma ação momentânea aí, mas o Brasil vai ser penalizado por essa ação de governo. Certamente os países desenvolvidos não receberam bem essa tomada de decisão brasileira. Pensando nessas cidades já congestionadas, já com problemas de fluxo, e aí eu vou colocar mais veículos a combustão, não é plano de ninguém, o resto do mundo, então não é bem visto, né? Investimentos estrangeiros no Brasil não vão ser... Sim, claro. Recebido sobre essa formação. E a intenção de utilizar veículos elétricos é clássico já. Todas as soluções de logística urbana consideram veículos elétricos já na sua operação. Tá bem, são 18 horas e 24 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e aí depois vamos falar então sobre o Dia da Logística. Perfeito. Aqui no programa. Agora já tivemos uma aula sobre logística, né? Estamos todo mundo assim já mais ou menos, né? Mesmo nível, nivelados, né? Vamos pro break, voltamos já.
18 horas 29 minutos, este é o programa Redação, segunda edição. Estou aqui nos estúdios da GVC com a professora Vanessa Alves, que é coordenadora do curso de Engenharia de Transporte e Logísticas da UFSM Campus Cachoeira do Sul, também com os alunos bolsistas. Já vou falar um pouquinho com os alunos também, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Dialogue, o Dia da Logística, um evento que é produzido pela UFSM anualmente. Todos os anos nós temos esse evento lá no campus, e ainda comentava aqui fora, né, do programa, né, no intervalo comercial, que amanhã eu vou fazer uma visita lá no SESC Senat com o Pedro Lopes, que é um dos responsáveis, que é o responsável pela vinda do SESC Senat para Cachoeira do Sul, e vou fazer uma visita então à obra amanhã. Ele quer me mostrar como é que está o andamento da obra, trocar algumas ideias com ele. E entra bem nessa parte aí de logística, transporte, né? Agora eu já sei bem o que é logística, né? Até posso me exibir para ele, né? Primeiro participante, né? O primeiro evento Dialogue que a UFSM fez aqui no campus Cachoeira do Sul foi com a participação do Pedro. Então a gente fica feliz aí da vinda, né, para cá, então, do SESC Senat, e contribui bastante com a área, com o segmento, né, com o transporte rodoviário. A gente bate também o interesse, né, da multimodalidade, mas o transporte rodoviário supre hoje, né, exerce um papel importante de execução, de mobilidade de cargas no Brasil. Então, vou ouvir aqui os bolsistas, então, para falar um pouquinho sobre o Dialogue. Como é que foi, Fausto, o Dialogue? Qual foi a ideia? O Dialogue, ele foi realizado no último dia 6, que é justamente o dia da logística aqui no Brasil, né? Ele foi oficializado no ano passado. E a ideia do Dialogue era trazer, depois de um período assim já foi a 6ª edição do Dialogue, e nós pensamos em trazer, depois de um período assim de pandemia, o pessoal, né, no EAD, muitas pessoas entrando na universidade, eu me incluo nisso, né? Então, a ideia era trazer um pouco da logística, assim, e explicar para todo mundo, relembrar o que é a logística, a importância dela nas nossas vidas, como a professora Vanessa falou também, das 4 vertentes principais da logística. E aí a ideia, fizemos até um slogan, né, que eram conversas que movem, sobre o Dialogue, eram conversas que movem, e pensamos também em trazer alguns alunos egressos para falar das suas experiências profissionais na logística com os alunos do campus. E aí, Eduardo, e eles supriram essa demanda? O que esses alunos egressos disseram de bom aí? Olha, foi muito mais do que a gente esperava. Assim, o pós-evento, a gente ficou muito surpreso positivamente com tudo que aconteceu, tanto com os feedbacks que a gente recebeu. Teve, assim, o campus foi movimentado com o Dialogue mesmo. A gente, quando começou a pensar, a gente teve pouco tempo, assim, de planejamento. Então, foi tipo, a gente logo organizou tudo, a gente fez a marca, fez a divulgação. Logística na prática, olha aí, né? Foi na prática. Foi a correria da logística, literalmente. E daí a gente resolveu trazer os nossos egressos e trazer o tema como a formação ao mercado de trabalho. A gente contou com 3 participantes, 2 deles foram formados aqui no campo da UFSM, no nosso curso mesmo, o meu e do Fauzi, Engenharia de Transporte, que foi a Caroline e o Samuel, e o Vinícius, que é formado em Engenharia de Produção e atualmente atua na área da logística. E o que eles contaram, assim? Por exemplo, eu sempre gosto de ouvir os egressos para saber o seguinte: bom, eu fiz o curso. Como é que eu aproveitei esse curso? Como é que eles chegaram a comentar isso? Sim, depois a gente fez uma apresentação inicial, deu uma palavra para eles se apresentaram e tudo, depois teve um período para fazer perguntas, e aí essa pergunta realmente surgiu. Uma aluna lá perguntou como é que foi terminei o curso, o que eu faço, sabe? Então, a Caroline, se eu não me engano,
que respondeu, e o Samuel, a Carolina e o Samuel prontamente já responderam. E O que a Carolina S faz? a Caroline, ela é engenheira, é uma das formadas Aham. no curso. Ela também é mestranda no momento em engenharia de produção. E ela foi lá para falar do trabalho dela como City Manager no projeto de trânsito do Google. Que aí era por meio da gestão e manutenção de dados do transporte público para cidades de Portugal e para a cidade de Barcelona. Fazia Então, ela mora onde? Ela mora aqui em Cachoeira. Caroline já esteve aqui várias vezes. Sei. Lopes lembra dela, uma egressa bastante distinta, né? Esteve com a gente no Lamotte também por todo o período da universidade. E ela esteve participando desse projeto via o Google mesmo, de forma remota, dos benefícios das atividades que a gente sabe que são oriundas também do... E ela trabalha via remoto pro Google. Exatamente. Isso, via remoto. Olha só. né? Ela explicou pra gente como é que funcionava, né, o geoprocessamento, ela fez toda na introdução dela, explicou, falou como foi Que legal. importante a experiência dela com inglês no curso também, porque daí todo mundo quis perguntar o que a gente poderia fazer dentro do curso para que a gente chegasse no mercado de trabalho mais preparado. E daí ela entrou bem nessa pauta, falando o que ela fez e o que ela indica que a gente faça, sabe? Pra gente poder sair do mercado de trabalho pro mercado de trabalho mais preparado. O Samuel também é egresso aqui da ETL e ele... Trabalha onde, Samuel? Ele trabalha no IMEC, na rede de supermercados IMEC, e daí lá em Lajeado. E daí agora ele contou pra gente como é que ele tá programando para iniciar a construção de outro centro de distribuição da rede IMEC. E daí ele contou assim pra gente como é que foi logo sair para esse meio da logística do mercado de trabalho, do dia a dia da gente. Não, e o legal, assim, que como foi remoto, a Caroline falou da casa dela, o Vinícius também, acho que falou da casa dele, e o Samuel falou diretamente do centro de distribuição. Então, enquanto ele estava falando, parecia alguém batendo na porta, tinha os dados lá atrás, então foi bem imersivo, assim, dentro dessa parte, assim, do trabalho. E, professora, e os alunos lá do curso de engenharia, né? Lá do seu curso de engenharia, né? Atualmente seu, né? Sob a sua responsabilidade. O pessoal caminha para que área? Caminha para a área de infraestrutura, mais para logística? Como é que está esse trabalho aí para verificar os egressos, o que eles estão fazendo? Acho que essa pauta é interessante até porque foi também pauta do próprio Dialogue, quando a gente começou a conversarmos sobre o que a gente poderia trazer, né, de uma forma objetiva que contribuísse para esses alunos hoje que estão no curso hoje, né? E a nossa pauta era essa do tipo, são alunos que iniciaram, né, as suas primeiras as atividades dentro da universidade de forma remota, estando na sua casa. Então, esse é o primeiro ano oficialmente, assim, desenvolvendo todas as atividades no campus. Então, a ideia era como é que a gente aproxima esse aluno que, de certa forma, está um pouco distante, está fazendo todas as suas disciplinas, ok? Mas não estava vivendo ainda a realidade dentro do ambiente da universidade. E aí ficou bastante evidente com o Dialogue essas decisões enquanto aluno, das oportunidades que uma universidade dá, né? Oferece. Então, fica a caráter do aluno escolher fazer algumas coisas ou não, projetos de pesquisa, participar de questões extras da sala de aula, né? Importantíssimas, e os egressos destacaram muito a contribuição disso nas escolhas. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, ficou muito evidente na fala deles que o interessante é andar por todas as áreas, as 3 áreas, no caso, hoje, do curso de Engenharia de Transporte e Logística, ter, claro, a sua preferência por uma delas. Então, eu tenho perfis de alunos que preferem, eu quero atuar como infraestrutura, eu tenho perfil de aluno que quer trabalhar com transporte, e eu tenho o perfil de aluno que gosta mais da logística, né? Ou por já ter alguma experiência, enfim. Mas o importante que a gente visualiza como coordenação, e isso eu converso com os alunos também, é que, ok, escolham aquela que vocês vão preferir, né? Ou por, enfim, o fator não importa, mas que tem preferência, mas não deixem de
pegar a oportunidade quando ela surgir. Porque nos 3 exemplos dos convidados, né, dos 2 egressos ali, e o outro também foi meu aluno, mas foi na UPF, lá quando eu trabalhava, eles tinham preferência não clara sobre a área de logística. Sim. Então, tanto a Caroline quanto o Samuel, eles passaram por as áreas, mas eles tinham uma preferência sobre mobilidade. E acabaram tendo a oportunidade, o Samuel especialmente, a maior oportunidade dele, ele se formou 11 de fevereiro e 11 de março ele estava contratado pelo Grupo IMEC, responsável por criar e acompanhar o projeto Olha de um só. novo centro de distribuição. Não é pouca coisa. Não. É muita Um grupo coisa. grande, né? É uma rede grande. Grande supermercado. E aí ele poderia dizer não, porque não é a área que eu gosto, ou sim, Aham. e vou atuar. Então, o que fica muito, muito claro, assim, que são muitas oportunidades, é a área de engenharia de transporte e logística hoje. Hoje eu não tenho alunos para indicar se uma vaga aparecer. A gente está com o edital aberto até da prefeitura para estágios, e eu tenho poucos alunos que não estão em estágio. Por quê? Porque a gente tem muita oportunidade. Mesmo a universidade ainda é pequena, né? O nosso campus é pequeno, Sim. a gente ainda está em construção, né? Mas o mercado de trabalho hoje é muito grande, né? A fala da Caroline até dizendo a logística é uma área muito ampla. Então, oportunidades existem muitas. Então, andem por todas, né? Sugestão é, andem por todas, experienciem tanto os projetos de pesquisa de infraestrutura, quanto de mobilidade e transporte, quanto de logística, mas estejam abertos às oportunidades onde elas aparecerem, né? Porque se você tem condição de trabalhar em qualquer uma, obviamente tu gosta mais daquela, mas se a oportunidade não surgir naquela, você está preparado para atuar naquela que surgir, né? E eu acho que o curso hoje oferece essa base muito sólida para eles atuarem em qualquer uma das 3. Sem dúvida. Não, e impressionante isso, quer dizer, uma empresa do porte do IMEC, né, contrata um recém-formado, quer dizer, olha a responsabilidade, né, desse engenheiro para tocar um projeto desse, quer dizer, a empresa para contratar, é uma empresa que tem um RH qualificado, não contrata, se não percebe que ele tem uma sólida formação na área, né. Contei um pouquinho dele, né, o histórico dele. Ele trabalhou, né? Onde é que ele atuou antes? Ele contou... Ali tu falou do que ele logo saiu, né? Ele saiu esse ano, a gente não falou ano, mas foi esse ano. Sim. E, tipo, a gente parando pra pensar, ali que a prof falou das experiências de trabalho, é realmente isso que as empresas fazem, assim. Tu te formou um ano depois ali, é meio que, assim, concorrente, entendeu? Logo tu já encontra algo muito bom e ele fala assim, ele falou pra gente, ele gosta de onde ele tá e ele se vê assim, acho que pro futuro, sabe? Ele se encontrou na logística, mesmo não sendo algo que ele que ele vivenciou muito no curso. Porque a gente teve aqui um momento que estava muito ligado à questão da mobilidade urbana aqui em Cachoeira, né? Sim, sim. E eu aprendi muito sobre mobilidade urbana, entrevistando, né, os professores aqui do curso, né? Mas esse viés, né, para logística, esse viés para infraestrutura, parece que também é um caminho que... Sim, bastante oportuno, né? Mas, como eu digo, às vezes tem a pauta está mais no auge, né? Por Na questões, cidade, né? por questões, especialmente também por apontamentos necessários, né? A gente estava em volta do plano diretor, né? Depois o plano de mobilidade, e aí essas definições de como as decisões são tomadas pelo poder público acabam com que a gente esteja mais presente quando existe esse acordo de cooperação, né? Quando existe essa parceria. Obviamente, hoje a gente não está atuando diretamente, né, nesses aspectos. A gente até participa de algumas reuniões junto à prefeitura para dar, enfim, né, alguma sugestão de algumas coisas, mas a gente não tem desenvolvido tantos projetos, né, como a gente fazia antes da pandemia. Sim, e sim. muito, quem sabe, seja também por essa retomada, né? Depois de pandemia, então a gente está retomando, mas as linhas de pesquisa permanecem, né? A gente atuando também em mobilidade fortemente. A gente tem alguns projetos também no Campo Central. A gente está... é um projeto bem interessante também para discutir sobre ele, sobre a área da ferrovia, sobre
analisar, a gente está tentando auxiliar o poder público, do ponto de vista de juízes, a analisar a problemática e os riscos associados à área de domínio da ferrovia. Então, volta... Lá? Todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio aqui. Grande do Sul. Focado em Santa Maria, né? Sim. Porque a gente tem ali a operação Sim. da Rumo ali. Aham. Mas a importância, né, foi o juiz da cidade de Curitiba que está levando esse projeto. Ele está tentando levantar informações e nos chamou, né, a universidade, o Lamotte foi chamado para participar e explicar um pouco sobre transporte para o pessoal lá, para os juízes. Então, a gente está participando de alguns projetos bem importantes para a questão de mobilidade, meios de transporte, nesse caso, o transporte ferroviário também está sendo pauta das nossas ações. Voltou essa discussão, né, da ferrovia norte-sul e o traçado dela, né? A gente já teve também, falando em outros encontros aqui, né, sobre a hidrovia. Sim, Lembra que a gente sim. já tentou também? Então, são pontos que às vezes eles surgem, né, e a gente desenvolve um pouco, as parcerias tentam movimentar e às vezes elas diminuem um pouco as discussões, mas elas estão presentes, digamos assim, né. E a logística hoje eu acho que ela está em alta exatamente por esse boom aí, o comércio eletrônico, muito investimento, né, eu preciso distribuir, como distribuir. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que repensar cidades também por isso, né? Antes eu porque tem os gargalos, né? Não adianta. Antes o cliente ia até a loja e comprava o produto, um deslocamento. Agora ele não vai mais e eu tenho que movimentar os produtos até a casa dos clientes. Até que ponto isso realmente é melhor para a cidade e para o processo? Pois é. É um assunto complexo, né? E vocês, como é que vocês estão vendo o curso de engenharia? Olha, o curso, agora principalmente depois, é o meu caso, estou fazendo o 5º semestre, e 5º e 6º, né, sempre assim, né, meio quebradinho, mas agora sim que estou me sentindo mais imerso, assim, dentro do curso, sabe, porque os 3 primeiros semestres é o basicão da engenharia, física. A introdução ao curso, padrão, todo curso tem. Mas aí física, cálculo A, cálculo B, e até cálculo C teve. E bastante coisas mais... Base matemática. mais matemática, coisas que tu encontra nas outras engenharias. Agora sim, mais imerso com a professora Vanessa nas cadeiras de logística. Ainda eu estou fazendo uma por enquanto, que é a logística de suprimentos. Ainda tem mais 3 cadeiras de logística. São 4 disciplinas de logística? Mais uma DCG também. Mais uma DCG. O que é uma DCG? As de complementar. As tá. Tá, opcional, como se isso. diz. Isso. Então ainda tem bastante. Só dessa parte da logística ainda tem mais 4 disciplinas para fazer. Legal. Tem a parte de infraestrutura, até começou um pouquinho antes, né? Materiais para construção e tudo. Então agora é que nem a professora Vanessa disse, agora tu começa a dar os primeiros passos para escolher o caminho que tu vai querer seguir depois do... Infraestrutura vai ser legal, se um dia reformarem a ponte do Fandango, vão poder fazer um estádio. Tem que ter um engenheiro de transporte e logística lá, né? Espero que sim, né? Eu espero. Esperamos. Tem que chamar a gente. Pelo menos uma consulta. Antes da Eduarda complementar, só destacando para quem está nos ouvindo que essa base inicial de cálculo que o Fausto está comentando, ela é obrigatória, tá, pessoal? Todos os cursos de engenharia tem que passar por essa base matemática importante, e até chamando um pouquinho da atenção dos alunos normalmente do ensino médio, quando eu pergunto, vocês não querem fazer engenharia? Não quero, porque... Mas não se apavorem, tá? Não precisa... É bem tranquilo, né? Não, bem tranquilo não é o termo que eu usaria. Mas não se preocupem, conselho de quem pensou a mesma coisa. Tu me perguntava no ensino médio, Fausto, o que tu quer fazer? Cara, tudo menos engenharia. Eu não gosto de matemática. Não quero fazer engenharia. Tô aqui hoje fazendo... Não seja pela matemática, tem outras coisas também, legais, não se preocupem. Essa foi a mesma frase do Samuel, que foi o egresso, que foi contratado pelo IMEC. Ele começou a fala dele no Dialogue falando... ele fez um técnico de logística e ele falou ao vivo para todo mundo, né? Tá gravado, inclusive. Que quando ele terminou o técnico, ele disse, eu nunca mais quero saber de logística na minha vida.
Fez um curso técnico, mas não queria saber do curso. E ele, não quero. Daí ele acabou escolhendo engenharia de transportes e logística, mas daí ele foi pro transporte, Sim. cursou, fez Lamotte, fez pesquisa, fez engenharia de tráfego, cuidou de vários projetos de pesquisa. Acabou aonde? A Na grande logística. oportunidade da vida dele. E ele termina a fala falando: aquilo lá que eu disse lá no começo, não considerem. Esqueça. E essa base matemática que a gente fala, ela é uma base necessária para o engenheiro depois ter condição de fazer o pensamento, né? Construir a racionalidade dele para essas decisões. Então, a base matemática do início ela é necessária para lá no final a gente ter um engenheiro que sustente, né? Que tenha condições de sustentar o aprendizado que ele trouxe. Então, obviamente, tem essa parte engessada dos primeiros semestres, mas depois a gente mudou o PPC também do curso esse ano. É um curso de 5 anos agora, antes eram de 6, a gente reduziu 1 ano, acho que é um atrativo bem interessante, é um curso só noturno, então também tem essa facilidade para quem precisa trabalhar durante o dia. E esse aspecto de primeiro semestre, não considerem, né, desistir do curso no primeiro semestre, né? Pode falar, Bom, né? eu, ao contrário do Fauzi, comecei na engenharia porque eu gostava de matemática no ensino médio. E eu tô no 3º semestre, então eu tô bem tendo essas cadeiras temidas que ele falou. E pra mim tá sendo tranquilo. Em relação aos 3 pilares... Qual é a que escola que tu estudaste? Eu fiz o primeiro ano do ensino médio de São Pedro e o 2º e 3º no João Neves. Vieste da escola pública. Sim. E tu não sentiu dificuldade Não, assim, não na senti matemática? diferença. Até eu tava no... Cálculo? Não. Não? Eu tô no PPC antigo, então eu entrei com cálculo 1 direto. Agora no PPC novo tem um pré-cálculo, visto a dificuldade, né, que o pessoal tem no cálculo 1. Então, agora com esse novo PPC tá mais fácil o início, assim, tu iniciar, né? As cadeiras estão mais... Lights. Mais light. Não, me parece assim que o pré-cálculo ele é uma disciplina. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma época, dava essa. Né, tinha uma. Não era curricular, mas Sim. dava um. Ofertava para quem quisesse fazer. Fazer, né, o pré-cálculo, para dar uma emparelhada, como eu digo. Né? Sim, ali nas bases que a prof falou de infraestrutura, eu estou começando a ver ainda ciência dos materiais, que é bem o início. Engenharia de tráfego, na questão de transportes, a gente fez contagem. Da logística, eu sou bolsista da prof e também sou monitor, então, assim, eu estou por todas as áreas. Já aprendeu a fazer concreto? Ainda não. Eu sempre pergunto pro Fauzi, ele está fazendo materiais de construção, eu quero saber quando é que tu vai poder assentar uns tijolos aqui em Finalmente aprendi. 5 semestres, mas aprendi, agora eu sei. casa. Brincadeira. Tô andando em todas as áreas, ainda não decidi a favorita, né? Mas talvez seja a logística. E o dialogue foi bem legal, assim, pra gente ver mesmo. Porque a gente, dentro do curso, a gente não consegue dimensionar o que é tudo. Então, assim, a gente tá nos projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, traz, assim, a realidade pra gente poder vivenciar na prática, assim, a contagem de tráfego, os projetos na parte da logística, na parte da mobilidade, então tudo influencia para que a gente consiga escolher melhor, mesmo que a escolha no final a gente escolha outro, no mercado de trabalho tem uma oportunidade, mas é algo que a gente vai guiando e mesmo a gente consegue conciliar fazendo tudo de dia, tudo um pouco, assim, e daí tu consegue bem. Tá bem. Estourou o nosso tempo. Professora Vanessa, obrigado pela presença. Obrigada, Sempre à Júlio. disposição quando Sim, precisar. Nós também, quando quiser nos chamar aí, a gente fica à disposição. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, né? É importante, eu acho, às vezes a gente também transmitir um pouco do que a gente faz dentro da universidade. Importantíssimo. A intenção também, os próximos eventos, a gente quer também estar mais presente dentro de empresas e escolas. A gente tem alguns insights até que foram resultados do próprio Dialogue desse ano, né, do 6º Dialogue. A gente recebeu muitas sugestões. Algumas são para levar também a área para as escolas, conversar com os alunos um pouco, explicando melhor o que é a logística nas escolas, porque às vezes esse aluno também não sabe a diferença, né? Então, a gente vai ainda alinhar agora as próximas ações do Dialogue, e a intenção é que a gente fique à disposição, né? A universidade fica à disposição da comunidade também, tiverem alguma demanda que a gente pode auxiliar via projetos de extensão agora com essa inclusão da extensão no currículo, Sim, né? Os alunos são obrigados agora, né? São obrigados a cursar, então, 420 horas de extensão Ótimo. ao longo da sua formação, o que força eles estarem
vivendo na prática tudo isso, né? É aprender, Então, né? Na a gente prática. está com a intenção, então, de formar algumas parcerias e projetos aí também dentro de empresas, as empresas que tiverem interesse, pode nos contatar aí que a gente também vai tentar atender as demandas. Que legal. Agradecemos. Agradecer a presença de vocês, eu acho que é importante, eu sempre comento, né, aqui nos espaços, é desmistificar essa coisa do medo que as pessoas têm de fazer engenharia. Muita gente não vai para o UFSM porque tem esse medo, né? E a Eduardo é um exemplo, né? Estudou em escola, as pessoas dizem, estudei em escola pública, não sei o quê, não tem capacidade. Não, todo mundo tem. Hoje abre as inscrições do SISU. Então tá aí Isso, a né? oportunidade de sermos colegas. E fazer uma universidade conceito, né, lá em cima, no MEC, né, em Cachoeira, pública, gratuita. Né? Os benefícios, né? A universidade ainda tem muitos outros. Para os alunos que não sabem também de uma universidade pública, a gente tem benefícios, né? Casa do estudante, RU, biblioteca, auxílio pedagógico. Então, tem muita coisa que o público de Cachoeira tem benefícios de estar com uma universidade pública. Duas, né? Na verdade, aqui. Sim. Então, a gente tem que ter esse público dentro da universidade. Senão, não justifica, né? Todo o esforço de trazer essas duas instituições para cá e a gente não formar profissionais daqui da cidade. A gente tem um público vindo de todo o Brasil e a gente tem interesse no público de Cachoeira, né? O nosso público daqui. Tá bem. Fausto, valeu pela presença. Obrigado. São 18h55, nós vamos rápido intervalo comercial e a gente volta com a previsão do tempo.